quinta-feira, 9 de julho. Quero eu aí, para o seu coração, trazer uma palavra revelada nesta tarde de quinta-feira, através do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, que está no livro da Bíblia a respeito de Jonas. Deus diz a Jonas: vai a Nínive, prega arrependimento. A Bíblia diz que Jonas se esconde da face de Deus, do mandamento que Deus manda ele ir apregoar a cidade de Nínive, arrependimento pelos seus pecados, porque Deus diz que se aquele povo não arrependesse, dentro de 40 dias, Deus destruiria a cidade de Nínive. Deus amava aquela cidade, queridos e queridas. A palavra de Deus nos diz que Deus, ele corrige o filho que o ama. Se Deus deu uma ordem para o profeta Jonas ir a Nínive e pregoar o arrependimento, porque Deus queria salvar aquele povo, aquela população da cidade de Nínive dos seus atos pecaminosos, que era errado aos olhos e ouvido de Deus. Como o pai, ele abominava o que o seu filho, obra, criatura da tua mão, estava fazendo, né? Contra a palavra dele. E a Bíblia nos diz, querido, queridas, que, aleluia, Jonas fica atemorizado e, em vez de ir para Nínive, ele vai para onde? Pega o navio que vai para Tarsis. E Deus, para parar ele, manda uma tempestade, queridos, sobre o barco que Jonas se encontrava, que estava a caminho de Tarsis. Queridos, a gente começa a observar que nada escapa da mão de Deus. Nada escapa da mão de Deus, queridos. Deus, ele tem o controle de tudo. Aos olhos, aleluias, aos olhos de Jonas, Deus não ia punir ele por ele estar fugindo da postura que Deus queria que ele fosse como profeta, como boca de Deus. A Bíblia nos diz, queridos, a Bíblia de Deus nos diz, aleluias, que Deus, ele chega. E quando Deus chega, Deus o quê? Obra, enviando a tempestade. E Jonas confessa que aquela tempestade foi por causa da sua rebeldia, porque o pai manda ele como profeta ir para Nínive, ele vai para Tarsis, e aquele povo pega ele, arremessa do barco e ele cai uma barriga de um peixe, e ele fica ali por 3 dias e 3 noites. E o importante é que Deus estava no controle de toda a circunstância. Mas Jonas, querido, na barriga daquele peixe, ele ora a Deus e pede para Deus a misericórdia, uma oportunidade, e Deus ouve e Deus faz aquele peixe, né, descartar ele ali na areia da terra chamada Nínive. Mas ele teve que ir lá e fazer o propósito de Deus cumprir através da vida dele, como boca de Deus, como profeta. O que o Espírito Santo me traz nessa tarde? Dizendo para você, meu irmão, minha irmã, se há alguma circunstância na sua caminhada, na sua vida, na sua casa, no meio da sua família, que você olha, aleluias, uau, você olha e fala assim: meu Deus, por que desse vento? Lembra que Deus, quando escolhe como profeta, ele não abre mão, porque ele é pai, ele sabe as limitações do filho. E Deus, ele não abre mão dos teus. Deus manda eu trazer uma palavra de conforto para sua alma. Fica tranquilo, ele não perdeu o controle da vida de Jonas quando ele tentou fugir do propósito de Deus, fugindo para Deus, né? Achou ele e lançou ele sobre a barriga daquele peixe, e aquele teve que executar o propósito de Deus. Ainda que você olha, meu irmão, minha irmã, parece que a caminhada tá tão difícil, parece que tudo tá fora do controle da promessa, tá tudo fora do prumo. Deus não erra a hora, Deus não erra horário, Deus, ele chega na hora certa. E fica tranquilo, ele é especialista em pegar o cenário que tá errado e fazer esse cenário te favorecer, porque Deus, ele é fiel. Ele pega o que não são para confundir os que acham que são. Uau, sério, minha pastora Lindalva Freitas Sanches? Sim, querido. Deus, ele não erra propósito, Deus não erra. Se ele te escolheu, você e sua casa, confia. Ainda que a tempestade tá aí, parecendo que vai acabar com seus sonhos, seus projetos, com aquilo que Deus determinou,
Não olha para a tempestade não. Se você está no controle, na direção de Deus, obedecendo Deus, não sendo como Jonas, que saiu fora da direção de Deus, fica tranquilo. Na hora de Deus, no tempo de Deus, no relógio de Deus, Ele vai cumprir. Ele está te capacitando para você sentar na mesa, porque Ele primeiro vai te instruir. Você e aqueles que estão em sua volta, porque a obra de Deus ela é muito perfeita. Mas se você nesta tarde está aí murmurando e dizendo: Deus, por que eu estou passando isso? Mas lembra que talvez Deus ele se apresentou para você e Ele mandou você ficar, e você o quê? Você saiu da posição como Jonas. Em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarso. Mas Deus não perdeu o controle da sua caminhada. O vento, muitas vezes nem tudo não é Deus. Quem sopra o vento para poder nivelar a sua caminhada é Deus. E se está soprando o vento, lembra-te de onde foi que você falhou e aonde que você está em falta com Deus. E conserta. E Deus te ouvirá e virá ao seu respeito, ao seu favor, para poder te socorrer como socorreu Jonas, para poder cumprir o propósito, meus queridos, minhas queridas, através da sua vida, e te honrar como boca dele, como profeta dele. Essa é a palavra profética para sua alma, para o seu coração, nesta dia de quinta-feira, nesta tarde. Tenha uma tarde abençoada, tenha uma noite abençoada, e que Deus abrace vocês com um abraço de vitória. E o outro abraço meu, pastora Lindalva Freitas Sanches. Boa tarde, até amanhã.